O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. 1º de maio de 1943. Da sacada do prédio do Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro, o então presidente Getúlio Vargas anunciou a criação da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Entre outras regras, definia-se ali a jornada de trabalho em 48 horas semanais. A legislação sobre jornada de trabalho só mudaria mais de 40 anos depois. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição de 88 trouxe muitos avanços para os trabalhadores brasileiros. O reconhecimento da licença maternidade, paternidade, de estabilidades como a de gestante, consolidação da multa de 40% na dispensa sem justa causa. Houve uma diminuição da jornada de trabalho semanal de 48 para 44. Apesar das 4 horas semanais a menos, a escala continua a mesma dos anos 40. 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. Agora, décadas depois e com o mercado de trabalho em constante transformação, novas mudanças são discutidas. Os empresários alegam que, se tiverem que contratar mais funcionários para intercalar folgas e escalas de trabalho, vão aumentar muito os custos do negócio. E a escala 6x1, ela serve para um tipo de atividade empresarial muito específico. Então, se você muda na Constituição e valendo essa regra para todas as empresas, em vez de você ajudar, inclusive na empregabilidade e ajudar na atividade econômica, auxiliar, isso vai prejudicar, vai trazer bastante prejuízo, tanto para empregados quanto empregadores. Em setembro do ano passado, o desabafo do balconista de farmácia Rick Azevedo viralizou nas redes sociais. Foi a partir da grande repercussão de um post que Rick criou um movimento para que a pauta chegasse ao Congresso Nacional. E foi com essa pauta que Rick se elegeu vereador do Rio de Janeiro na eleição deste ano. E aí eu estava revoltado, postei um vídeo no TikTok, não esperava essa repercussão toda, rapidamente repercutiu, viralizou e após essa demanda chegar para mim, eu criei uma comunidade no WhatsApp que aí eu comecei a formar grupos em todos os estados do Brasil. E a partir desses grupos eu fundei o movimento VAT, que eu batizei como Vida Além do Trabalho, porque o trabalhador tem vida. A gente não pode mais continuar com essa lógica que o trabalhador só tem que trabalhar. A gente precisa trabalhar justamente para viver. Não tem como um trabalhador viver com apenas um dia de folga. A proposta foi abraçada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, e dá os seus primeiros passos em Brasília. Uma proposta que diminui a carga horária de trabalho de 44 para 36 horas semanais ganhou força nas redes sociais no fim de semana. O texto, na prática, acaba com a escala 6x1, onde o funcionário trabalha 6 dias na semana e tem, um só de folga. Então, a gente vê ali muitos perfis nas redes sociais marcando, cobrando os deputados para que eles assinem. Por conta dessa pressão, o número de assinaturas vem sim crescendo. Eram 70 assinaturas na sexta-feira, hoje já são 135 assinaturas. São necessárias 171 assinaturas, que é 1/3 da Câmara dos Deputados. O que sugere, então, essa proposta? Sugere a adoção da escala 4x3, ou seja, o trabalhador trabalha de segunda a quinta-feira e folga 3 dias, sexta, sábado e domingo. E a Confederação Nacional do Comércio emitiu uma nota criticando essa proposta e dizendo que isso vai implicar diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas e que pode, inclusive, reduzir o quadro dos funcionários. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a escala de 6x1. Quais são os prós e os contras da proposta de mudar a escala de trabalho prevista na CLT e como a população, as empresas e o Congresso veem a medida. Meu convidado é Pedro Fernando Neri, consultor de economia no Congresso e autor do livro Extremos, um mapa para entender as desigualdades no Brasil. Terça-feira, 12 de novembro. Pedro, queria te pedir um contexto breve sobre o debate em torno da redução da jornada de trabalho, porque essas mudanças estão sendo discutidas agora no Congresso com algum barulho, mas essas mudanças já vinham sendo discutidas antes, né? Não é necessariamente uma novidade. Desde quando elas estão em debate?
Esse é um tema antigo que ganhou um apelo recentemente, talvez por conta das redes sociais, talvez pelo pós-pandemia e a experiência do teletrabalho. É natural também que esse tema volte no momento que o mercado de trabalho está mais aquecido, os trabalhadores estão mais empoderados, o medo do desemprego está mais distante, mas na verdade a gente já teve diversas campanhas ao longo das últimas décadas no Brasil por redução da jornada de trabalho. Se não necessariamente focado especificamente nessa escala 6x1, a gente teve ao longo do tempo muitas propostas para redução da jornada semanal de 44 para 40 horas ou para 36 horas, que ao fim e ao cabo é o que essa proposta que está mais em evidência nas redes pleiteia, né? Ela é uma PEC da deputada Erika Hilton, propondo para reduzir a jornada máxima de trabalho semanal de 44 para 36 horas. Uma petição pública lançada pelo movimento Vida Além do Trabalho já tem mais de 1.300.000 assinaturas, pedindo a revisão da atual regra de uma folga a cada 6 dias trabalhados. Mas já existem, mesmo nessa legislatura da Câmara dos Deputados, outras propostas protocoladas antes que vão ao mesmo sentido. Por exemplo, uma PEC de 2019 do deputado Reginaldo Lopes, do Partido dos Trabalhadores. E o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já no primeiro ano do governo, tinha falado sobre a visão que ele tinha de que a gente deveria passar a discutir a semana de 4 dias. A nota do Luiz Marinho aqui. O Ministério do Trabalho entende que a questão da escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. Então, o PT, o governo do PT, né, a gente pode considerar o governo, porque quem fala sobre isso é o Ministério do Trabalho. Está contra a proposta. É interessante que é um tema que vem de muitas décadas, tinha o apoio da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a própria CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, fazia campanhas nesse sentido, mas agora, de fato, nas redes sociais o que está bombando mesmo é a PEC da deputada Erika Hilton, que está trazendo de novo essa discussão para o Brasil. E porque foi um tema das eleições, né? Alguns candidatos a vereador abraçaram, sobretudo do campo da esquerda, abraçaram a agenda e eu acho que ela foi ganhando volume a partir daí. Um vereador eleito aqui no Rio pelo PSOL, o Rick Azevedo, como é que o senhor percebeu que isso de fato era um movimento, como você chama o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho? O movimento VAT começou de uma revolta, né, de um vídeo que eu fiz no TikTok. Era o meu único dia de folga, eu estava muito revoltado, porque essa escala é uma escala que tira a sua humanidade, você se sente menos ser humano. Mas você falou em algumas décadas atrás, eu queria voltar contigo para 1988, que foi quando a jornada de trabalho foi reduzida no Brasil. E eu vou te pedir, Pedro, para você nos lembrar como é que foi, o que as experiências internacionais acabam contando sobre benefícios e, eventualmente, prejuízos, se houver, para medidas como essa ou outras. O Brasil já passou por uma redução da jornada máxima de trabalho na Constituição de 88, antes a jornada máxima era de 48 horas, ela passou para 44, sem redução salarial. É claro que aqui era aquele período da hiperinflação, então a própria ideia de salário real não é muito adequada, mas não ficou registrada nenhuma quebradeira generalizada por conta da redução da jornada. E a evidência que existe para outros países é de que tampouco isso aconteceu. Reduções de jornada não costumam ter via de regra, nenhum efeito significativo na redução do emprego. Também não acontece nada fantástico na direção contrária, mas é muito possível que a gente tenha efeitos conflitantes que, no fim das contas, se equilibram. A gente pode imaginar alguns setores que se beneficiam, por exemplo, aqueles ligados ao lazer, já que parte dos trabalhadores vai ter mais tempo livre, inclusive para consumir, ir ao cinema, ir ao bar. Mas tem setores que, claro, vão ter um aumento de custo substancial se houver uma redução da jornada de trabalho de 20%, como é que foi apresentada inicialmente, e em alguns setores a gente de fato pode ter negócios tendo dificuldade de manter a sua atividade porque o custo subiria
significativamente. A gente sabe que pequenos negócios têm dificuldade maior de se adequar às normas trabalhistas, ao custo do trabalho que é muito alto no Brasil, e pode ser que, ainda que o efeito agregado possa vir a ser positivo, de fato a gente tem que ter sensibilidade de que para alguns pequenos negócios a gente pode ter um cenário em que eles não sobreviverão. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Pedro Fernando Neri. Você deixou muito claro que para quem tem um pequeno negócio pode ser mortal muitas vezes, né, para essa atividade. Há algum setor em particular mais sensível à redução da jornada? E do outro lado, há um setor mais sensível a isso, né? Há um efeito potencialmente danoso? E há algum setor que poderia se beneficiar muito com uma redução de jornada? Olha, uma redução da jornada horizontal, afetando todos os setores, ela pode prejudicar todos eles igualmente se de fato for algo nos moldes que está na proposta original, que a própria deputada Érica Hilton já deixou claro que é apenas uma semente para uma discussão maior, né? Então a gente teria um aumento do custo do trabalho de 20%, parte dos pequenos negócios não conseguiria passar esse custo para os consumidores por meio de aumento de preços, e aí teria que ou demitir, ou evitar novas contratações, ou, no caso das empresas mais ineficientes, fechar. Agora, se a gente estiver falando de uma mudança específica para a escala 6x1, rebalanceando a jornada, sem necessariamente diminuir a jornada semanal total, aí os setores que mais dependem hoje desse tipo de atividade são indústria, talvez comércio, um pouco hotelaria e bares e restaurantes, embora esses setores mais ligados ao lazer possam prosperar também de uma outra forma, já que o trabalhador que passa por uma redução da jornada, ele não vai desaparecer, ele não apenas pode continuar trabalhando no segundo emprego, como ele pode consumir mais, né? Então ele pode ir ao shopping um dia que ele não ia, ou a gente pode imaginar mais ou menos o que acontece num grande feriado, quando mais pessoas se dedicam a atividades recreativas. Então, para esses setores, poderia vir a ser positivo, e de novo, a experiência internacional mostra que nada de muito relevante acontece em termos de atividade econômica, talvez porque os efeitos em alguns setores contrabalanceiem os efeitos de outro setor. Mas você falava, por exemplo, no caso do Brasil, né? O Brasil é uma economia muito sustentada pela informalidade. A gente tem um cenário de muitas empresas bem pequenininhas. E quando você fala que isso poderia ser danoso para as pequenas empresas, eu imagino que o impacto para o Brasil poderia ser um impacto maior proporcionalmente a outros países, porque, por exemplo, eu me lembro do debate em Portugal, né? Porque Portugal também reduziu a jornada de trabalho para 4 vezes na semana, não foi isso? Eu acho que talvez como um experimento, não de uma forma indiscriminada. O que eu acho que com certeza o parlamento vai fazer se essa ideia for adiante é buscar algum tipo de nuance, por exemplo, alguma transição. Na proposta do deputado Reginaldo, contrariamente à da deputada Érica, existe uma queda progressiva da carga horária, ano após ano. Talvez a gente discuta algum tipo de medida compensatória vindo de parte do governo, já que uma parte relevante do custo de empregar mão de obra não é necessariamente salário, mas são os tributos que o governo recolhe, os impostos, as contribuições, na verdade. Então, talvez a gente possa ligar esse debate de redução da jornada com aquele debate ainda incompleto sobre desoneração da folha de pagamento, compensação na tributação da renda. Então, me parece improvável que a gente durma num dia e acorde num outro dia com todo mundo trabalhando 8 horas a menos ao longo da semana, e isso tendo grandes implicações. Eu acho que, muito provavelmente, esse debate vai caminhar para uma implementação mais gradual, mais calculada. Entendi. Agora, tem apoio popular, né? Uma pesquisa do Data Senado mostrou que mais de 70% dos brasileiros acreditam que o governo deveria dar incentivos para a redução da jornada de trabalho. Que outros dados dessa pesquisa te chamam a atenção, Pedro? E como é que esse tema pode aparecer nas eleições de 2026, levando em conta que, assim, uma poeirinha desse assunto já apareceu nas eleições municipais?
Chama muita atenção as perguntas da pesquisa sobre o que as pessoas pretendem fazer com o tempo extra, né? Então tem uma parte que pretende fazer um bico, ganhar dinheiro em uma outra atividade, isso dá mais ou menos 10%. 15% diz que usaria o tempo livre para se qualificar, então estudar, então isso poderia ter implicações positivas, mas a maioria, 40%, diz que pretende passar mais tempo com a família. Então acho que isso ajuda também a gente entender por que a redução da jornada é um tema que ganha apoio não só no eleitorado de esquerda, mas que tem apoio também no eleitorado da direita, que é sensível a pautas como, de uma forma geral e difusa, a pauta da família. Então, se a gente imagina que essa medida pode se comunicar com as pessoas tendo mais tempo para cuidar do filho, ou cuidar de um parente doente, ou simplesmente usufruindo de mais tempo em casa, ou tendo mais tempo para ir à igreja, enfim, a gente pode entender por que essa proposta tem um apelo que vai além do que outras questões trabalhistas normalmente têm. E a gente vê também o potencial que ela pode promover de fato promover um reencontro entre a esquerda e grupos da sociedade que ela sente que não está mais conversando com, por exemplo, trabalhadores de classe média e grupos assim. Assim que acabou a eleição, o movimento feito em torno dessa proposta, que isso viralizou e fez o candidato mais votado do PSOL. Então, é uma pauta que a esquerda está tentando abraçar, um setor da esquerda. Veja como é cuidadosa essa nota do Luiz Marinho, ministro do Trabalho, e que apanhou muito nas redes sociais da própria esquerda. Então, não é um consenso nem na esquerda, mas um setor da esquerda que está buscando se conectar, buscar uma pauta para conectar justamente com o setor da população que a esquerda não está conseguindo conversar. Então eu acho que a redução da jornada de trabalho caminha para ser um tema definidor nas eleições de 2026, porque força aí um contraste entre grupos diferentes. A gente já vê nas redes sociais uma mobilização nesse sentido, com parlamentares mais à direita dizendo por quais motivos não são favoráveis à redução da jornada de trabalho, e é muito difícil que esse tema esteja exaurido até 2026, que a gente já tenha uma implementação de um modelo novo já até 2026. Então eu acho que a gente caminha para ver esse tema como sendo decisivo, até porque a gente viu agora o que aconteceu nos Estados Unidos e uma grande discussão acadêmica ou partidária sobre como é que a esquerda se reencontra com grupos que apoiavam no passado, mas que hoje não apoiam suas pautas mais evidentes. Ninguém falou em usar esse tempo para dormir, Pedro? Ninguém fala isso. É claro que as pessoas falam sobre o que elas pretendem fazer, mas evidentemente o tempo para dormir seria muito importante do ponto de vista da saúde pública. E certamente parte das pessoas está talvez idealizando o que ela vai fazer com o tempo livre, e no fim das contas ela ia mesmo descansar. Mas eu também não acho que o dano para a produtividade vai ser tão imenso como alguns críticos levantam. Por quê? Porque essa escala de trabalho que a gente tem, das 44 horas semanais, ela tem um custo para o trabalhador também. Então é um custo que se revela em exaustão, em estresse, em doenças e, portanto, também em atestado e dias de licença médica do trabalho. E acredito eu que com uma jornada menor, eu estou pensando aqui em 40 horas, tá? Não nas 36 do projeto, mas uma jornada de 40 horas, por exemplo, poderia trazer uma situação mais equilibrada. Quero voltar ainda no ponto de que alguns negócios talvez não sobrevivam a essas mudanças, caso elas de fato aconteçam, né? A gente está muito no início do debate está só no pontapé dele. Os pequenos negócios, eles são mais vulneráveis quando se fala em redução da jornada de trabalho, porque você fala da tributação, que é alta, etc, etc. Existiria alguma forma, seja com uma transição, como você falou, ou com uma redução de tributos, para blindar essas empresas? Daria para fazer algo específico para os pequenos negócios, em termos de solução legislativa? Eu acho que a gente pode pensar em algo sim, até porque os pequenos negócios, que são as atividades de menor produtividade, as empresas que a gente considera menos eficientes, no sentido de terem menos faturamento, elas já têm hoje um sistema favorecido de recolhimento de alguns tributos e alguns anos atrás no Brasil a gente tinha uma discussão sobre ter também algum modelo trabalhista diferente para elas. Mas o fato é que, embora o mercado de trabalho esteja num momento muito bom, como você colocou, a gente ainda tem informalidade muito alta, a gente tem informalidade muito alta,
A gente ainda tem um contingente grande de pessoas em idade para trabalhar que não estão no mercado de trabalho. No terceiro trimestre, a taxa de ocupação ficou aqui em 6,4%. Essa é a segunda menor taxa desde o início da pesquisa em 2012. E esse índice aqui significa que são 7 milhões de pessoas ainda procurando emprego no país. É o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. E a população ocupada bateu um novo recorde, com 103 milhões de pessoas. O aumento na ocupação veio principalmente da indústria e do comércio. Tem uma consulta interessante já do governo Lula junto ao setor privado sobre o Custo Brasil, sobre o chamado Custo Brasil, que identificou que a principal fonte dessa diferença entre fazer negócios no Brasil e fazer negócios fora é o custo trabalhista. Então esse é um debate que de forma alguma foi superado. A maioria das empresas entende que mais do que insegurança jurídica, mais do que problemas de infraestrutura, de logística, o principal entrave para o seu crescimento, para a manutenção do seu negócio é o custo de trabalho. E a gente pode pensar que para pequenas empresas haja maior dificuldade aí se houver uma ampliação do custo do trabalho, que é o que aconteceria se a gente imagina que a jornada vai ser reduzida, né? A quantidade de horas que o trabalhador produz é reduzida, mas a remuneração não muda. Então, por hora, o custo aumenta. Porque lei trabalhista é muito desse ajuste. É você ver o quanto você consegue garantir para os trabalhadores, mas pensando também no quanto a economia suporta. Não dá para pensar que o Brasil vai ter como arcar com, por exemplo, garantias trabalhistas e sociais de um país escandinavo, por exemplo. O que acontece é aumenta muito a informalidade, que no Brasil, mesmo estando um pouco mais baixo hoje em dia, ela ainda é bastante alta, cerca de 38% dos trabalhadores estão na informalidade, né? Ou seja, nem serão tocados por essa mudança toda que a gente está discutindo, não vai chegar para 40% dos trabalhadores, né? E outra, pode impactar também, quando se exagera muito na dose, em maior desemprego. Então, é nesse sentido que existe alguma cautela em relação aos efeitos que poderiam ter nos pequenos negócios e que a gente talvez possa pensar em alguma forma de desonerar o custo para garantir que os efeitos positivos da medida apareçam mais do que os efeitos negativos. Então, pelo que eu estou sentindo do espírito aqui do que você está nos dizendo, nenhum outro país que adotou uma redução semelhante, nenhuma grande mudança aconteceu, porém há uma preocupação com os pequenos negócios, as pequenas empresas. Isso está muito claro na sua explicação. Considerando os prós, os contras e também olhar esse tema com toda a cautela do mundo, quais são as perspectivas de aprovação no Congresso da redução da jornada ou da mudança na escala de trabalho, a mudança em relação ao 6-1? A mudança do 6-1, sem dúvida, ela é bem mais fácil, né? Mudar do 6-1 para uma escala 5x2, por exemplo, porque a gente não está falando de algo que atingiria todos os setores, vários setores já operam assim, e também porque a gente está falando de algo que não tem um custo grande, né? Já a redução da jornada seria mais horizontal, quer dizer, afetaria todos os setores, teria implicações de custo, a gente passaria a ter que discutir com mais cuidado como a produtividade ganhos de produtividade podem compensar essa eventual redução de jornada, então é certamente uma discussão mais difícil. Inclusive, também a Confederação Nacional do Comércio também emitiu uma nota dizendo ser contra a proposta e dizendo que isso pode implicar no aumento dos custos operacionais das empresas. Farmácia, que é a origem, é uma drogaria, que é a origem desse debate, né? Então você tem lá um balconista que você tem, lógico que ele vai querer trabalhar menos, é legítimo essa ambição, mas quem vai pagar essa conta? Se for para manter a estrutura daquela farmácia da esquina, você vai ter que cobrar mais caro do remédio, porque você vai ter um custo maior, ou acontecer algo pior. Aí você pode reduzir o número de farmácias para concentrar esses trabalhadores. Mas eu acho que ela se encaixa ainda também numa discussão que acho que a sociedade e o Congresso querem fazer para os próximos anos, que é sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Eu gosto muito de lembrar um ensaio do Keynes, aquele economista britânico famoso do século passado, que ele fez em 1930, dizendo quais seriam as possibilidades econômicas para os netos dele. E ele estimava que em cerca de 100 anos, ou seja, mais ou menos no período que a gente está
da história, as pessoas iam trabalhar muito menos porque a tecnologia teria evoluído tanto que as pessoas precisariam trabalhar só 15 horas por semana, a tecnologia faria o resto. Então, de fato, a tecnologia evoluiu muito nos últimos 100 anos, mas a gente não está trabalhando necessariamente tão menos assim, em parte porque a gente tem novas aspirações de riqueza ou em parte porque outras coisas aconteceram. Então, eu acho que o debate de redução da jornada se conecta também com essa discussão sobre inteligência artificial. Acho que vai haver uma preocupação de tentar garantir que os ganhos de produtividade, que podem ser fabulosos, propiciados pela inteligência artificial, sejam usufruídos pelos trabalhadores. Então, acho que nesse sentido a redução da jornada ganha força. Mas, sem dúvida, é um debate que está começando. Ele ganhou muito apoio das redes sociais, mas uma grande reviravolta eu acho que não está no horizonte. Se a gente lembrar que a redução de 48 para 44 horas só aconteceu no meio de uma constituinte, a gente pode imaginar uma discussão intensa e esse debate se arrastando de alguma forma até as eleições de 2026. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Pedro, super obrigada pela sua participação. Fazia tempo que você não vinha ao assunto, mas que não demore tanto para vir de novo. Obrigado, Natuza. É sempre um prazer falar com os ouvintes e as ouvintes do assunto. Este episódio usou áudios da TV Cultura. E para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.